Este homem achava que estava vivendo um conto de fadas. O casamento de 8 anos era sólido, construído em anos de amizade e amor inabalável. Mas tudo começou a ruir em uma noite aparentemente comum, com uma conversa inesperada sobre monogamia e novas possibilidades. O que parecia ser um pacto de confiança rapidamente se transformou em um campo minado emocional. Sua esposa conseguiu um novo parceiro muito rápido, e agora ele se pergunta: teria sido ele enganado por aquela que mais amava? Peço desculpas pela extensão, mas sinto que todos esses detalhes são necessários. Sou um homem de 30 anos e estou casado com minha esposa, 29 anos, há 8 anos. Namoramos por pouco mais de um ano antes disso e fomos amigos por cerca de 3 anos antes disso. Temos uma filha de 17 meses que já me tem completamente em suas mãos. Deixe-me começar dizendo que eu realmente amo minha esposa. Eu caracterizaria nosso relacionamento e casamento até as últimas semanas como épico. Esta é uma história difícil de contar. Cerca de 2 meses atrás, tive uma conversa estranha e surpreendente com minha esposa. Estávamos sentados no sofá depois de colocar a pequena para dormir e jantar, incluindo algumas taças de vinho, vale lembrar, quando ela trouxe à tona o assunto da monogamia e ter um relacionamento aberto ou semi-aberto. Foi uma conversa longa e inesperada, mas o resumo e os pontos finais acordados foram: sentíamos que nosso amor um pelo outro era mais forte do que nunca e inabalável. Sentíamos que nosso relacionamento havia atingido um ponto onde transcendeu as normas tradicionais de monogamia, que qualquer um de nós poderia potencialmente fazer com outra pessoa e isso não impactaria a base do nosso relacionamento ou nosso amor. Concordamos que, se surgissem circunstâncias onde alguém quisesse ter a experiência de fazer com outra pessoa, isso seria permitido, desde que não interferisse no tempo que passamos juntos, com nossa filha, e não tirasse a capacidade emocional um do outro. Se isso acontecesse, teríamos que ser completamente honestos e seguros sobre isso, nada de segredos. Ambos teríamos poder de veto a qualquer momento sobre uma pessoa específica, circunstância ou a ideia como um todo, ou assim eu pensei. Continue lendo. Lembre-se de que nada disso havia surgido antes em 8 anos de casamento e mais de 12 anos de convivência. Na época, lembro-me de me sentir um pouco perplexo por estar realmente tendo essa conversa e surpreso que essas palavras estavam saindo de nossas bocas e que minha esposa havia iniciado tudo isso. Eu tive várias namoradas antes de conhecer minha esposa, mas ela foi a primeira mulher com quem fiz. Ela, por outro lado, era sexualmente ativa desde cedo e com vários parceiros. Naquele momento, não pude deixar de sentir que tinha recebido um bilhete dourado. Fui criado em um lar batista muito conservador e fui doutrinado com um monte de besteiras sobre abstinência, orgulhoso de ter escapado da matriz da igreja há 10 anos, então devo admitir que carregava um pequeno arrependimento de ter perdido a oportunidade de jogar no campo sexualmente na faculdade e que nunca teria essa oportunidade novamente. Eu tinha acabado de receber um passe livre para fazer algo a respeito, se assim escolhesse, sem nenhuma consequência. Saí daquela conversa com um novo respeito pelo nosso casamento e por quão legais éramos. Avançando para o dia seguinte, acordei e sacudi as teias de aranha e tive um daqueles momentos de: que merda acabou de acontecer? Meu estômago parecia feito de chumbo. No meu íntimo, senti que tudo isso estava errado e que precisava desfazer, mas não queria falar ainda. Lembrei-me de toda a programação do acampamento da igreja da minha juventude e me perguntei se era apenas dúvida surgindo à superfície. Decidi levar alguns dias para processar todas essas informações e pensar muito sobre isso. Ambos levamos vidas muito ocupadas, então achei que tinha algum tempo para assimilar isso antes de tomar qualquer ação. Ops! Cerca de uma semana, ou menos, após nossa conversa, minha esposa chega em casa depois de sair para fazer algum trabalho em um café. Ela estava agindo de maneira muito estranha e nervosa quando chegou em casa e eu comecei a me sentir muito estranho e nervoso como resultado. Perguntei quem estava lá com ela e ela me disse: era um amigo de um amigo, Sr. X, que ambos conhecemos e havíamos conhecido cerca de 2 meses antes. Fiquei um pouco chocado ao saber que ela havia agido de acordo com nosso acordo tão rapidamente. Aqui é onde nossas versões dos eventos divergem significativamente. Eu digo que naquele momento deixei claro que não estava tão confortável com tudo isso quanto pensei que estaria inicialmente e que queria desfazer tudo. Perguntei se algo já havia acontecido e ela respondeu que não, mas que provavelmente estava indo nessa direção e que ela estava atraída por ele e vice-versa. Deixei claro, eu pensei, que não gostava desse cara com quem ela foi se encontrar e não queria que ela o visse novamente. Ela me garantiu que tudo estava bem e disse repetidamente: você não tem nada com que se preocupar entre mim e X. O que eu interpretei como uma confirmação de que toda a ideia estava descartada, ou pelo menos, ela não iria se envolver com X. Naquela noite, mentalmente, suspirei de alívio e senti que nós, tínhamos desviado de uma bala. Basicamente, cheguei à conclusão, independentemente desse evento, de que nosso casamento era importante demais para mim para correr o risco de danificá-lo.
Eu estava 99% certo de que nosso casamento poderia continuar a funcionar sem qualquer interrupção significativa ou culpa, raiva, ciúme, se um de nós dormisse com outra pessoa, mas o potencial dano dessa chance de 1% era um risco grande demais para correr. Em outras palavras, nosso casamento era ótimo, então por que arriscar? Seria ótimo se a história terminasse aí. Gostaria de poder voltar aquela noite e dizer explicitamente não, eu não estou de acordo com esse arranjo. Eu não estava pensando claramente quando concordei com isso e estou muito feliz em manter um relacionamento monogâmico tradicional, mas obrigado pela oferta. Na noite passada, descobri de uma maneira indireta que a interpretação da minha esposa sobre aquela última conversa era completamente diferente da minha. Ela diz que quando disse "você não tem nada com que se preocupar entre mim e X", o que ela quis dizer foi que isso continuaria, mas não teria impacto no amor dela por mim ou no dia a dia do nosso casamento. Ela está dormindo com ele há pelo menos algumas semanas, desde algum tempo após a última conversa sobre o assunto. Não consegui me obrigar a perguntar os detalhes, então não sei quantas vezes exatamente. Não tenho certeza se quero saber. Rebobinando toda a série de eventos, não posso deixar de me perguntar se tudo isso é uma maneira elaborada, mestre, de me fazer autorizar um caso. Afinal, havia pouca oportunidade para eu dormir com outra pessoa, todo o meu tempo é gasto no escritório ou em casa. Minha esposa, por outro lado, tem 3 dias por semana em casa sozinha, trabalhando como redatora freelancer. E o timing de tudo isso é mais do que suspeito. Ela afirma categoricamente que não é o caso e que a rapidez com que aproveitou nosso acordo foi puramente coincidência. Hoje eu estava um completo desastre e completamente inútil no trabalho. Sinto-me traído e completamente vazio. Fui para casa por um tempo e conversei com minha esposa por um tempo. Perguntei a ela o que ela faria se eu dissesse que queria que tudo isso acabasse, voltasse ao que era antes de tudo isso acontecer, e que ela não visse mais X. A resposta dela: bem, acho que eu realmente não teria escolha, quero dizer, acho que sim, mas eu não gostaria. Estou realmente perdido sobre o que fazer agora. Estou tendo dificuldade em entender até que ponto tenho o direito de ficar chateado com isso. Posso até considerar isso um caso ou traição? Isso é apenas uma falha de comunicação épica? Estou sendo um bebê estúpido porque ela foi a primeira, e eu deveria apenas aguentar e segurar meu bilhete dourado? Me ajudem. Resumo. Minha esposa e eu concordamos em um relacionamento aberto, ela trouxe o assunto à tona. Eu mudei de ideia e pensei que tinha deixado isso claro, mas a interpretação dela foi diferente. Agora ela está dormindo com outro cara e parece resistente a mudar as coisas. E agora? A atualização 1. Obrigado a todos pelos comentários até agora. Escrever sobre isso é catártico. Aqui estão algumas atualizações, comentários e esclarecimentos. Parece haver um consenso claro de que a comunicação foi péssima nisso. Eu não discordo e lamento muito não ter usado um alto grau de especificidade em nossa primeira conversa e especialmente na conversa de acompanhamento quando eu realmente comecei a surtar. Honestamente, na época, pensei que tal especificidade não era necessária, não porque eu achasse que regras claras de engajamento em um relacionamento aberto não fossem importantes, mas porque tudo isso foi uma surpresa tão grande que realmente me desarmou de muitas maneiras. Eu presumi, incorretamente e estupidamente, que ela deveria se sentir tão estranha e errada sobre tudo isso quanto eu. Definitivamente aprendi minha lição sobre isso. Não haverá áreas cinzentas ou indecisões sobre o assunto daqui para frente. Posso dizer com 99,9% de certeza que minha esposa não estava se envolvendo com esse cara antes da nossa discussão inicial. Ela nem o conheceu até 1 mês ou 2 antes disso e teve poucas chances de interagir com ele. Ela jura categoricamente que nada aconteceu entre eles fisicamente até que fosse liberado. No entanto, ela admitiu na noite passada que havia pensado nisso. Flagrei? Também posso dizer com 99,99% de certeza que minha esposa nunca me traiu com ninguém desde o início do nosso relacionamento até agora. Você vai ter que acreditar em mim sobre isso. Embora eu me pergunte agora, depois da nossa última conversa, quanto disso se deve à falta de oportunidade logística desfavorável versus desejo. Conversamos novamente na noite passada. Aqui estão os destaques e pontos baixos. Ela se recusa a caracterizar isso como traição, ou qualquer tipo de erro da parte dela, e basicamente diz que isso é o que concordamos, e que estou surtando porque sempre seria difícil para quem fosse o segundo, e essa pessoa inevitavelmente teria dúvidas. Ela se desculpou pela falha de comunicação em nossa segunda conversa, e diz que se tivesse pensado que o que eu quis dizer era que eu não estava bem com a coisa toda, ela não teria seguido em frente. Ela afirma que realmente pensou que eu tinha aprovado tudo. Em um ponto, eu não quero compartilhar você. Ela, como isso é escolha sua? Você não é meu dono. Pedi a ela que me dissesse se ela precisava desse tipo de estilo de vida para ser feliz no futuro, se isso era algo que ela queria ou precisava, ou se ela estava apenas se sentindo particularmente experimental ou com tesão ultimamente, e a situação saiu do controle. Fiz muitas perguntas diretas sobre esse tópico e obtive uma nova versão da verdade. Ela afirma que seu desejo por um relacionamento mais aberto vem crescendo há algum tempo, talvez anos, mas recentemente sentiu que eu estaria aberto à ideia. Ela afirma categoricamente que isso não tem nada a ver com minha inadequação emocional ou sexual.
Ainda afirma categoricamente que o amor dela por mim não mudou. Aponta para exemplos de seu comportamento no último mês e como as coisas na verdade têm melhorado entre nós. Admite que isso é provavelmente um padrão de comportamento dela. Diz que duvida que possa mudar, mas esperava encontrar uma saída segura para isso comigo. Quando perguntei por que tudo isso está surgindo agora, depois de 7 anos de casamento, ela afirmou que vinha se sentindo cada vez mais inquieta nos últimos anos, mas continuava culpando outras coisas, estresses da vida, estresses de ter um bebê, etc. Diz que se resumir a uma escolha, ela voltaria à monogamia estrita. No entanto, diz que não ficaria feliz e não tem certeza se seria sustentável. Continua dizendo que acha que isso é o que eu realmente quero também, que estou apenas com medo e que, se eu der algum tempo, vou me acalmar e me adaptar. Aponta que, em nossa conversa inicial, eu estava de acordo e que, se eu fosse realmente contra a ideia, teria dito isso desde o início. Não tenho certeza de quão certa ela está, mas isso é difícil para eu argumentar. Ainda estou completamente confuso. Por um lado, sinto que minha esposa manipulou essa situação a seu favor e me sinto jogado. Por outro lado, se isso é realmente o que ela quer e precisa, não devo encontrar algum consolo no fato de que ela tentou me fazer concordar? Agora sinto que só tenho 2 opções. 1. Posso experimentar esse relacionamento aberto e ver se consigo realmente lidar com ter múltiplos parceiros sexuais, mas ainda manter uma vida familiar normal no final do dia. 2. Ataque preventivo do advogado sem aviso prévio. Pelo que ela disse, não parece que um retorno ao que era antes funcionaria. Ela afirma que sou a coisa mais importante na vida dela e disse que faria isso se é o que eu queria, mas na mesma frase seguinte diz que não ficaria feliz e que isso não é o que ela quer. Acho que este é o clássico cenário, alguém deve sacrificar, que os casados constantemente enfrentam. Eu só nunca pensei que o sacrifício que alguém teria que fazer seria a sua felicidade geral, e as apostas seriam o próprio casamento. A vida realmente está uma droga hoje. A atualização 2. Tenho adiado responder com uma atualização porque realmente não tenho nada positivo para adicionar e tudo é muito deprimente. De qualquer forma, aqui vai. Vou tentar não fazer uma novela desta vez, mas sem garantias. Ainda estamos juntos e não tomei nenhuma medida em direção ao divórcio, além de insinuar que estou ficando sem opções e essa é a minha última. Tive algumas discussões a mais com minha esposa desde a última atualização. Toda vez que conversamos há uma nova versão da verdade, novas revelações sobre a motivação dela para fazer isso, quando o desejo de estar com outras pessoas começou, etc. A última versão é que ela, sempre foi assim, mas conseguiu manter isso em segredo e ignorar por quase todo o nosso casamento, mas nos últimos 1 a 2 anos ela se sentiu, presa e sem vida. A noção disso me irrita profundamente, mas sobre isso depois. E isso, somado aos estresses gerais da vida, foi o catalisador que levou ao estado atual das coisas. Alguns outros fatos e percepções da minha parte. Parece que ela realmente pensou que eu tinha autorizado ela a seguir em frente com o relacionamento. Ela parece mais preocupada com isso do que qualquer outra coisa, desmentir a ideia de que isso nasceu da manipulação. Ou ela realmente pensou que eu aprovei tudo, ou ela está tão perturbada mentalmente que se convenceu de que essa é a verdade. Ainda enfatiza que nada mudou entre nós, da perspectiva dela, e que ela ainda me ama e quer estar comigo, principalmente comigo, o primeiro, para usar um termo poliamoroso, indefinidamente. Continua dizendo, parafraseando, se você tentasse, veria que não é grande coisa e saberia que não há nada com que se preocupar. Reconhece que percebeu que isso está me machucando, mas continua mesmo assim. Basicamente, acho que ela pensa que vou superar isso? Há quase 2 semanas, após minha última atualização, coloquei no papel tudo o que estava sentindo e tudo o que queria, para que não houvesse mal-entendidos ou interpretações erradas dos meus sentimentos e intenções. Terminei afirmando que queria apenas 3 coisas. 1. Nosso relacionamento aberto, poliamoroso, seja lá o que for essa merda, termina. 2. Entramos em terapia matrimonial o mais rápido possível. 3. Todo contato com X termina. Deixei a carta no andar de baixo e saí de casa por um tempo porque não queria estar lá quando ela lesse. Quando voltei, houve cerca de 30 minutos de silêncio com ela apenas sentada lá. Finalmente começamos a conversar e, resumindo, ela concordou que não podia descartar a possibilidade de estar tendo uma crise de meia-idade precoce, mas precisava de tempo para pensar. Eu disse ok para isso. Meus pais estavam vindo para a cidade no dia seguinte para uma visita de 4 dias, ótimo timing, então, nos próximos 4 dias, tive que colocar minha cara feliz e fingir que tudo estava bem. Depois que meus pais voltaram para casa, rediscutimos tudo e, resumindo, foi nessa conversa que descobri que ela realmente não pensou ou não foi capaz de aceitar que havia feito algo fundamentalmente errado. Ela revelou que tinha terminado com X no dia após receber a carta. Essa foi uma troca fundamental para mim porque percebi, ela realmente não pensou ou não foi capaz de aceitar que havia feito algo fundamentalmente errado. Ela não ia mudar, se mudasse, seria apenas por medo de perder a filha ou a segurança e o amor da nossa família, ela me ressentiria por isso pelo menos. Ela realmente acredita que isso não é tão importante quanto eu faço parecer e que, se eu seguisse com isso, concordaria depois de tentar por mim mesmo. Houve alguns momentos em que estive a meio fôlego de dizer, vai se ferrar, acabou.
Mas, no final, acabei basicamente concordando com tudo de novo. Falta de coragem séria, você diz? Talvez, mas não era o que eu estava sentindo na hora. Aqui está a coisa que faz tudo isso ser tão ruim. Amo minha filha até a morte e amo minha vida com minha família, quando minha esposa não está com algum hipster babaca. Eu não quero que isso acabe. Menos por mim e mais pela minha filha. Posso honestamente dizer que, se minha filha não existisse, eu provavelmente estaria postando sobre como estavam indo meus processos de divórcio e como eu iria tentar conseguir a maioria de nossos bens devido às circunstâncias. Mas eu não quero que minha filha cresça tendo que dividir o tempo entre dois pais e se perguntando por que não vive com uma família normal. Eu não cresci assim, minha esposa sim, o que é outra coisa que me irrita. Os pais dela tiveram um divórcio feio e isso a marcou. Você pensaria que ela seria menos propensa a destruir nosso casamento. Meus pais ainda são casados e estão há quase 40 anos. Eu quero isso para meus filhos, mesmo que seja um grande sacrifício da minha parte. A coisa realmente doentia é que me pergunto se minha esposa não percebe isso e está usando esse fato contra mim. Ela sabe que sou o tipo de pessoa que perdoa rapidamente, demora a culpar e geralmente tenta fazer todos ao meu redor se sentirem melhor. Ela está usando isso contra mim, conscientemente ou inconscientemente? Talvez. Mas o que eu posso fazer? Eu meio que me sinto como JFK se os soviéticos tivessem de repente desembarcado uma força de invasão na costa leste. Os chefes militares teriam imediatamente gritado por um ataque nuclear total, mas isso significaria acabar com tudo. Vale a pena vencer e se proteger em princípio ao custo de tudo? Estas são as perguntas com as quais venho lutando. Comecei tudo isso dizendo que amo minha esposa. E isso ainda é verdade. Nos últimos 8 anos, ela tem sido minha melhor amiga. Você provavelmente pensaria, lendo tudo isso, que deve haver algo fundamentalmente errado com nosso relacionamento, mas honestamente não consigo identificar nada. Tivemos os estresses normais da vida e de ter um filho, mas nada revolucionário. Vivemos uma vida confortável, não ricos, mas definitivamente não pobres. Sempre fizemos tempo um para o outro e compartilhamos muitos interesses e atividades. O era ótimo, palavras dela, não apenas minhas. Minha esposa trabalha em um emprego flexível em casa e sempre teve a liberdade de perseguir qualquer interesse, hobby ou amizade, não sexual até agora, que quisesse. Esperamos 6 anos antes de tentar ter filhos e só quando ambos decidimos que estava tudo bem, realmente eu queria filhos mais do que ela. Talvez isso tenha algo a ver com as coisas. Suponho que a súbita de tudo isso seja uma das coisas que me fez agir lentamente e relutante em rotulá-la de sem coração e simplesmente seguir em frente. Isso simplesmente não faz sentido para mim. Por que alguém que tem tudo arriscaria tudo assim? As únicas respostas que consigo encontrar são: ou ela realmente quer isso, e isso realmente é o que a faria feliz, ou ela está realmente perturbada mentalmente e precisa de ajuda. Não tenho certeza do que fazer com nenhum desses cenários. Não ajuda que, da perspectiva dela, possa parecer que estou mudando de ideia o tempo todo e não consigo decidir o que quero. Até agora, concordei em princípio com a ideia de um relacionamento semi-aberto e voltei atrás 2 vezes. Meu acordo é sempre relutante, no entanto, e só quando se resume a uma escolha entre rendição ou divórcio. As ramificações de tomar a decisão de se divorciar após 8 anos são difíceis de suportar. Seria mais fácil se fossem apenas nós dois lidando com as consequências. Ainda estou alternando entre dormência, raiva, depressão e a vida está ok ocasional. Principalmente dormência ultimamente. Tive alguns momentos muito baixos nas últimas semanas. O sono não está indo bem. Eu não tenho muito escape para nada disso, apenas um amigo com quem me sinto à vontade para compartilhar tudo isso, então agradeço a vocês, editores, por dedicarem tempo para ler e comentar, mesmo que seja apenas uma piada ou para me dizer para calar a boca e apagar a academia. A atualização 3. Última atualização. Esta é uma continuação e atualização da saga que comecei aqui. Desabafar tudo isso tem ajudado minha sanidade, então agradeço novamente pelos comentários e sugestões. Já se passou bem mais de 1 mês desde que postei a última atualização. Aqui está o que aconteceu desde então. Segue uma parede de texto. Se conseguir passar por ela, haverá bolo. Além disso, caso tenha perdido e não queira ler os tópicos subsequentes, eu tenho 30 anos, minha esposa 29, e estamos casados há 8 anos. Pouco depois de postar minha última atualização, finalmente dei um ultimato à minha esposa. Disse claramente que as coisas não poderiam continuar assim e que, se ela não parasse de ver seu namorado e entrasse imediatamente em terapia de casal, então estaria tudo acabado. Ela concordou. Parecia ter uma atitude muito sobre tudo isso. Quando perguntada, ela dizia que queria resolver nossas diferenças e consertar nosso relacionamento, mas só se eu perguntasse diretamente, e mesmo assim parecia mais incomodada do que qualquer outra coisa. Sua atitude em relação a mim e nossas interações diárias se tornou extremamente fria a partir desse ponto. Basicamente, todos os sinais de afeto cessaram. Conversas, a não ser que fossem diretamente iniciadas e sustentadas por mim, cessaram. Coisas tão simples quanto um toque reconfortante no braço ou um beijo na bochecha quando eu saía para o trabalho acabaram. Ela retribuía se eu a abraçasse, mas havia uma tensão e um senso geral de desconforto em tudo.
Ela parecia usar uma aura de estou aqui porque preciso estar. Fizemos 7 semanas de terapia, 5 juntos e 2 sessões separadas. A terapia em si foi um misto de emoções. A maior parte das sessões girava em torno de como chegamos aqui, o que quebrou em nosso relacionamento e como consertar isso e evitar que aconteça novamente. Claro, a maior parte disso parece ser minha culpa, pelo menos de acordo com minha esposa. Em meus posts anteriores, falei sobre como a história dela do porquê isso estava acontecendo e quais eram suas reais intenções e desejos continuavam mudando. Na terapia, tornou-se completamente sobre minhas falhas no casamento. A interpretação dela era que estava infeliz há algum tempo porque eu estava constantemente deprimido ou de mau humor devido à minha situação no trabalho que eu odiava. Para contextualizar, venho trabalhando em empregos corporativos na escala 9x5, desde que me formei na faculdade em 2003, relacionados a software. Definitivamente, não são minha paixão na vida e venho buscando uma saída da ratoeira corporativa há algum tempo. É verdade que isso me deixou realmente infeliz às vezes no passado, mas não constantemente deprimido ou irritável. Era um estado ocasional de espírito que poderia durar alguns dias, no máximo alguns meses em meu emprego anterior que passei a realmente odiar por uma variedade de razões. Ela ficava muito defensiva e hostil quando eu apontava na terapia que meu trabalho nos fornecia a estabilidade para vivermos confortavelmente e sustentar nossa família. Ela trabalha como freelancer por muito menos dinheiro, renda imprevisível e sem benefícios. Ela também alegava que eu passava muito tempo em outros hobbies e que nos distanciamos. Eu discordava fortemente disso, sempre fui bem cuidadoso com o tempo que passava sozinho ou com outros amigos, e raramente passava uma semana sem que a maior parte do meu tempo livre fosse passada fora de casa, ou sem minha esposa. A proporção definitivamente mudou nos últimos anos, adquiri alguns hobbies que ela não tinha interesse, mas, no geral, senti que mantivemos um alto nível de interação além do contato incidental diário. Passávamos tempo juntos em casa, saíamos juntos, íamos a encontros, tudo o que se espera de um relacionamento saudável. Houve momentos, especialmente se eu estava deprimido, em que me isolava e queria ficar mais sozinho, acho que é assim que sou. Em tudo o que ela apontou, estar deprimido com o meu trabalho, passar menos tempo com ela, estar emocionalmente distante ou indisponível, sempre havia um elemento de verdade e isso tornava difícil argumentar. As melhores mentiras são aquelas que são parcialmente verdadeiras, eu acho. Parte do que ela disse era parcialmente verdade, ou tinha sido verdade em algum momento, mas sempre era exagerado e levado ao extremo. Nada do que ela inventou poderia explicar o colapso dos últimos 6 meses. No entanto, quando tentei refutar ou contradizer qualquer coisa que ela disse ou direcionar a conversa ou terapia para vamos falar sobre por que você desistiu do nosso casamento, se tornou enganadora e agora está em negação de que fez algo errado ou precisa consertar algo, ela ficava quase irada. Ela não queria ouvir e não admitiu ou não admitiu nada realmente. Viu? Isso é o que você faz. Você só discute comigo, foi o que ouvi. No início da primeira sessão, a primeira coisa que o terapeuta queria saber era qual era o status do relacionamento dela com o Sr. X. Sua resposta literal, bem, isso está definitivamente em espera. Perceba que não foi acabou, foi está em espera. Ela é uma especialista em palavras e definitivamente escolheu essas palavras intencionalmente. Eu não apontei isso na hora, apenas guardei na minha mente, mais sobre isso depois. Ficou claro até o final da terceira sessão que a única maneira de eu fazer algum progresso era focar principalmente no aspecto de o que deu errado e como eu falhei. Falamos muito sobre eu estar preso em uma rotina de carreira e o que poderia fazer para consertar isso ou ter uma perspectiva mais positiva sobre isso. Falamos muito sobre nos comunicarmos melhor, reservando tempo para expressar queixas e não deixar as emoções se acumularem. Falamos sobre comunicar as coisas com clareza e não adoçar ou ser passivo-agressivo. Todas coisas boas. Eu esperava que, se assumisse mais a responsabilidade por tudo isso, ela se abriria para a ideia de reconciliação e, eventualmente, ela própria admitisse voluntariamente que era, pelo menos, tão culpada quanto eu e tinha coisas que precisava mudar. Ei, talvez eu até recebesse um pedido de desculpas sincero. Pode sonhar. Mas as coisas em casa não estavam melhorando. Elas não estavam piorando, por assim dizer, mas ela estava fria e robótica em tudo. Não havia conversa iniciada por ela além do absolutamente necessário e, se eu tentasse falar sobre as coisas, ela ficava muito irritada rapidamente. Eu perguntava, você quer que as coisas melhorem, certo? Eu não recebia uma resposta sim. Nem uma resposta não, mas uma resposta não comprometida de político. Bem, eu estou indo para a terapia com você, certo? E às vezes apenas eu não sei como me sinto, só preciso de algum tempo para passar por isso. Ok, posso lidar com isso, isso tem sido uma jornada traumática, então faz sentido, eu acho. Talvez eu esteja apressando as coisas e esperando demais muito rapidamente? De volta para a primeira sessão de terapia, está definitivamente em espera. Imagine mentalmente um quadrinho de raiva que se aproxima de em espera. Pois é. Então, cerca de 3 semanas na terapia, eu não aguentava mais ficar paranoico com isso. Notei que ela havia começado a manter um controle firme em seu telefone. Ele nunca saía de seu lado e isso não era normal para ela. Além disso, esbarrei em seu notebook um dia, mexendo nele notei que agora estava protegido por senha. Nossa, será que há algo acontecendo aqui?
Depois do que aconteceu até agora, eu não confiava que ela me diria a verdade se perguntasse diretamente, então fiz o que qualquer bom nerd sem outra escolha faria. Entrei no e-mail dela pelo servidor, ela esqueceu que o domínio e o e-mail anexado foram configurados e são mantidos por mim. Ops! Eis que ela ainda está conversando com o Sr. X, e tem feito isso o tempo todo, quase diariamente. Não havia uma arma fumegante lá. Ei, vamos nos encontrar. Seu marido é um idiota lol, mas o tom geral dos e-mails era mais do que apenas trocar links de vídeos engraçados de gatos. Eu te amo trocados e evidências de que ela está falando com X sobre como as coisas estão indo em relação ao nosso casamento. Fila de raiva e tristeza esmagadora. A pior parte era que eu não podia simplesmente confrontá-la sobre isso. Embora eu ache que foi justificado, entrei no e-mail pessoal dela sem o conhecimento dela e preferiria que ela se incriminasse. Consegui introduzir isso na conversa uma semana depois, então, notei que você tem sido muito protetora com seu telefone. Além disso, está me incomodando o que você disse, está em espera, em relação ao Sr. X na terapia. Você ainda está falando com ele? Depois de algumas gaguejadas, ela respondeu que ele ainda estava em contato com ela, mas que era apenas ele enviando links aleatórios para artigos de notícias aleatórios. Ela disse que estava protegendo o telefone porque estava preocupada que eu veria uma mensagem de texto dele aparecer e pensasse a coisa errada. Eu sabia que isso, na melhor das hipóteses, era uma grande exageração da verdade, mas não demonstrei. Abordei isso no final da nossa próxima sessão de terapia. A terapeuta parecia levemente surpresa. A resposta da minha esposa, quando comecei a abordar o assunto, foi revirar os olhos. Ah, lá vamos nós de novo. Não avançamos muito além disso porque nosso tempo acabou. Fora do consultório da terapeuta, voltou à natureza fria e robótica dela. Ela não trouxe o assunto à tona e, quando eu tentei, ela ficou defensiva e zangada. É só disso que se trata para você, não é? Eu larguei o assunto. Continuei monitorando o e-mail dela e ainda não encontrei nada incriminador que indique que ela está tendo um relacionamento físico com essa pessoa, mas é obviamente possível. Não consigo ver as mensagens enviadas dela e sei que grande parte disso está acontecendo por mensagem de texto ou Facebook, aos quais não tenho acesso, então estou vendo apenas uma parte do que está acontecendo quando estou fora. Também é possível, acho que ela acha que é aceitável continuar um relacionamento platônico com essa pessoa e veja a troca de e-mails. Oi, como você está? Como vão as coisas? Como inofensivos. Isso pode ser apenas eu tentando justificar o comportamento dela, algo que parece ser um hábito meu. Então é isso. Minha esposa ainda tem um relacionamento com mesmo sabendo que eu não estou bem com isso. Pode ser platônico, mas eu realmente não sei. Ela não parece estar muito interessada em consertar as coisas ou melhorar as coisas. Quando encurralada, ela afirma que quer, mas apenas se perguntada diretamente. Mesmo assim, muitas vezes é uma resposta vaga. A única felicidade que ela demonstra é quando estamos brincando juntos com nossa filha. Sinto que fiz tudo o que podia fazer. Ainda me agarro a fios de esperança, mas talvez seja a hora de deixar ir? Há alguma esperança de salvar isso neste ponto? Ela ainda diz eu te amo, mas apenas em resposta quando eu digo, e meus próprios, eu te amo, estão soando cada vez mais vazios. Alguém aqui já esteve em um relacionamento tão distante com alguém que claramente não está mais apaixonado por você e está ativamente te enganando e machucando e conseguiu salvar isso? Obrigado, Reddit, por ler. A atualização 4. Mas que merda? Bem, acho que não preciso mais me preocupar sobre o que fazer. Acabei de descobrir que ela ainda está dormindo com o idiota. Realmente triste, na verdade. Uma mensagem da mãe dela dizendo que ela precisa parar de dormir com X, e preocupada que ela vai pegar uma DST e passar para mim e depois perder a filha, ele dorme com várias pessoas, aparentemente. Acho que também tenho que fazer um teste agora e acelerar as questões legais. A vida é uma droga. Acho que fiz uma escolha muito ruim há 8 anos, ou isso ou um parasita alienígena está habitando e controlando o corpo da minha esposa. Gostaria que a última fosse verdade, pois provavelmente poderia encontrar uma solução para isso, mas não posso viajar no tempo. Esta história não teve mais atualizações, mas o autor do post respondeu a uma pergunta no Ask Reddit. Quando você percebeu que seu casamento estava acabado? E essa resposta nos deixa entender um pouco o que aconteceu depois. Veja aqui a resposta. Para mim, a gota d'água foi ler um e-mail interceptado da minha sogra para minha agora ex-esposa, no qual ela expressava sua preocupação de que minha ex pudesse pegar uma DST do idiota com quem estava secretamente, e o impacto que isso poderia ter na custódia de nossa filha. 1 ano e meio depois, sou um homem muito mais feliz. Divorciado e em um bom relacionamento com uma mulher mentalmente estável. E também em resposta a um comentário perguntando sobre sua filha. Basicamente, a custódia é dividida 50-50. Tecnicamente, minha ex tem a guarda primária. Ela lutou por isso para poder receber pensão alimentícia. Apesar do fato de que ela tem um emprego que paga aproximadamente o mesmo que o meu, e dividimos o tempo aproximadamente 50-50 com nossa filha. Gostaria de poder voltar e fazer o divórcio e custódia novamente sabendo o que sei agora sobre o processo e como é grosseiramente desfavorável para os homens. Isto nos leva ao fim desta história.
Eu acredito plenamente que a esposa planejou aquela conversa inicial para acontecer enquanto o autor estava sob a influência do álcool. O autor claramente vetou o cara X conforme o acordo deles. E a esposa simplesmente fingiu que isso não aconteceu. Independentemente das razões pelas quais ela mudou de opinião sobre a monogamia, ela estava absolutamente sendo manipuladora para conseguir o que queria. É verdade que o autor não foi firme o suficiente com seus limites. Mas quando você tem uma parceira altamente manipuladora, você questiona seus próprios sentimentos e a realidade. Mas uma coisa é clara, este casamento estava condenado. Além disso, abrir um relacionamento que começou fechado é sempre uma má ideia. Nunca funcionam. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal: Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Teno Cueve, Jimmy Wolf, Alesi Santos Soares, Reddit TV, Scroll Lock, Eduardo Schmidt Candelária, o Mystic 19. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado a todos por assistirem até aqui e um Feliz Natal para todos vocês.